A parábola de Rico e Lázaro nos trazem uma série de informações. Algumas podem esclarecer algumas coisas, outras podem complicar algumas coisas. Mas a concepção que nós temos nessa parábola pode ser uma doutrina bíblica? É isso que nós vamos ver no segundo episódio da nossa série A Morte, logo depois da vinheta. Olá, você, minhas boas-vindas de volta para mais um vídeo aqui do canal, especificamente nesse segundo episódio da nossa série A Morte. No primeiro episódio nós falamos sobre a criação do homem, como Deus criou o homem, para entendermos como se dá a morte do homem, o destino do homem, o fim do homem após a sua morte física. Nesse episódio nós vamos abordar então uma famosa parábola, a parábola de Rico e Lázaro. Essa parábola ela é deveras controversa porque ela traz algumas informações que dentro da doutrina bíblica elas podem acabar não encontrando ali muitos pares, outros já entendem que ela é completamente justificável com base em comparação a outros textos que sugerem uma mesma ideia, mas afinal de contas, o que é que nós podemos aprender sobre vida depois da morte quando nós olhamos para a Bíblia e estudamos especificamente a parábola de Rico e Lázaro? Bom, é isso que nós queremos fazer neste vídeo, é isso que nós pretendemos fazer nesse episódio. Fico muito feliz de você estar aqui, mas nunca é demais lembrar que se você já é da casa, você pode nos seguir nas nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo. Você tem aí o meu Instagram e você tem aqui o meu TikTok. Você pode nos seguir lá, nós temos shorts de textos bíblicos, comentários, participações em programa ou de pregações. Enfim, você me acompanha, você sabe mais do meu dia a dia, que também tem conteúdo voltado para este canal, sobre estes tipos de assuntos, né? Você pode clicar aí também no curtir, conforme está aparecendo aí. Se você já conhece o conteúdo do nosso canal, sabe o que é que te espera aqui e vai dar esse voto de confiança, você pode se inscrever e ativar as notificações, se você ainda não é inscrito aqui do canal. Mas se você quiser aguardar para o final, para saber primeiro qual vai ser a sua experiência nesse vídeo, para então poder avaliar se você curte, se vale a pena se inscrever ou não, ou compartilhar com mais pessoas, tudo bem. Eu te lembro de novo no final para você fazer essa participação, tá bom? Nós vamos trabalhar então com algumas situações específicas aqui neste vídeo. Primeiro, quando você vai fazer a interpretação de um texto, você precisa ter algo importante em mente. Você precisa colocar aquele texto dentro do seu contexto. E no contexto você considera algumas coisas básicas, como, por exemplo, quem escreveu, em que época escreveu, em que língua escreveu, quem era o público-alvo dessa escrita, ou seja, quem eram os leitores e qual era a cultura ou a tradição daqueles leitores, para saber o quanto fazia sentido aquilo que estava sendo escrito para aqueles leitores. No caso, nós temos aqui a consideração de quem escreve. Especificamente são as parábolas de Lucas, né? Lucas é o evangelho que mais contém parábolas, que são ensinamentos, né? Jesus ele ilustra, ele dá exemplos através de histórias dos seus ensinamentos, dos ensinamentos da lei de Deus como um todo. Lucas é o que contém maior número de parábolas. Eu já faço então uma primeira indicação de um livro que eu usei o seu conteúdo para este vídeo, que é o livro As Parábolas de Lucas, do contexto às ressonâncias, de Michael Gurgis. Aqui, inclusive, ele dedica um capítulo todo para a parábola de Rico e Lázaro e, evidentemente, para as outras parábolas contidas no livro de Lucas. Nós vamos trazer um pouco do pensamento de Michael Gurgis, segundo a sua compreensão e seus estudos, para a parábola de Rico e Lázaro. No caso desta parábola especificamente, além de nós temos que entender sobre o porquê Lucas escreve para o público que leria, né, que eram os gentios, especialmente os gregos, para quem Lucas escreve este evangelho,
Precisamos entender também, no caso desta parábola especificamente, por que Jesus contou esta parábola, para que tipo de público, em que ocasião e o que esse público que ouvia Jesus acreditava. Tudo isso é importante para entendermos bem essa parábola. Eu vou apresentar um pouco aqui também de 2 artigos que eu pesquisei na internet, eu até acabei imprimindo e guardando eles aqui. Eu imprimi o PDF, ele está originalmente em inglês, né? Fiz a tradução do nosso querido Google para o português e vou trazer um pouco desse artigo para nós podermos trabalhar aqui esse vídeo. Então, o primeiro artigo é a Chorus of Voices, The Reception History of the Parables, né? Um coro de vozes, né? A recepção histórica das parábolas. Aí aqui é um blog do Dr. David Gawler, né? Do Colégio de Oxford, então não é qualquer um. Ele vai refletir um pouco sobre as parábolas, mais especificamente a parábola de Rico e Lázaro. Então aqui eu queria fazer com você uma leitura inicial dessa parábola, para nós entrarmos aqui nos comentários desse artigo. Depois eu vou apresentar um pouco do segundo artigo, mas vamos fazer então uma leitura inicial aqui da parábola de Rico e Lázaro. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos fazer uma leitura então a partir do verso de número 19. Lucas 16, 19 diz assim, a versão que eu tenho aqui é Almeida Revista e Corrigida, é uma das que eu mais gosto, tá? Diz assim o texto: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, então essa é a parábola de Rico e Lázaro, que certamente você conhece e já leu sobre, já ouviu sobre, talvez já ensinou sobre ou já pregou sobre. O interessante é que aqui parece nos dar todo um entendimento sobre o que acontece com a vida após a morte, especialmente se tratando da vida após a morte física, né? Não no sentido escatológico definitivo. Afinal de contas, escatologia é o estudo das últimas coisas. Existe na cultura judaica, na tradição, na escrita principalmente, escatologia da criação, né? Que seriam as coisas criadas por Deus, escatologia do indivíduo, que é a vida do indivíduo e o fim dela mesmo, que aí falaria sobre vida após a morte,
e escatologia do cosmo ou do planeta, que aí seria mais a questão apocalíptica, como nós temos. Inclusive, essas escatologias estão presentes, aqui deixa eu aumentar a tela, no livro Vida Após a Morte, no Judaísmo e no Cristianismo, é de R.H. Charles, que fala sobre essas escatologias específicas, ainda dentro da concepção tanto judaica quanto cristã. Escatologia da criação, né? As coisas criadas por Deus, do indivíduo, né? Que seria a morte dele especificamente, e do cosmo ou do planeta. Então veja que aqui nós temos esse texto conhecido, e aqui eu queria voltar para o comentário e começarmos a falar sobre esse artigo do Dr. David B. Goller, de Oxford. Ele vai falar sobre, por exemplo, Hugo Gressmann, um grande erudito, teólogo, historiador alemão, que a respeito dessa parábola, Gressmann argumentou que a primeira parte da parábola, né, ou seja, do verso 16 ao 26, foi derivada de um conto egípcio sobre a jornada de Setme Chamois, né, Chamois seria francês, então é Chamois, liderada por seu filho Siosiri, através do reino dos mortos, e seu testemunho de uma reversão semelhante de um homem rico e um homem pobre. Esse conto popular egípcio, acreditava Gressmann, circulou entre o povo judeu. Aí você vai ter embaixo aqui um segundo grifo, né, que Rudolf Bultmann, ele discordou dessa visão, argumentando que essa parábola é provavelmente uma semelhança que foi retirada da tradição judaica pela igreja e colocada na boca de Jesus. Importante perceber que em qualquer um dos dois casos, a parábola é mais antiga, muito mais antiga do que o próprio Jesus. Isso derrubaria já um primeiro entendimento que eu já ouvi alguns defensores de que essa parábola se tratava de um fato real e que o próprio Jesus estaria contando sobre o que se passou com Lázaro, aquele a quem ele ressuscitou. O que é uma concepção, ao meu ver, e a desses teólogos pelo menos absurda, uma vez que é altamente provável, e a sua grande maioria é em consenso, que o conto ele é muito mais antigo do que Jesus. Gressmann vai dizer que Jesus ele se apropria de um conto original do Egito. Fato é que dessa versão, desse texto, desse conto sobre um homem que vai ao mundo dos mortos, aí ele era muito rico em vida, e ele aprende algumas lições ali com um ser, né, um homem mais pobre que estava agora gozando de descanso enquanto ele de tormento, volta ao mundo dos vivos e conta para os seus familiares como é, e eles mudam de vida para não ir para o tormento após a morte. Existem pelo menos 12 versões. Nós vimos aqui a menção da versão egípcia, né, de Setme e Siosíris, mas existem outras versões, e nós vamos ver, por exemplo, que Joaquim Jeremias, e aqui fica a minha segunda indicação de livro, neste livro aqui, ó, deixa eu aumentar de novo a tela, que é As Parábolas de Jesus, por Joaquim Jeremias, editora Paulus. Joaquim Jeremias também é um erudito alemão, apesar do nome, né, Joaquim Jeremias, mas ele é um erudito teólogo alemão que também trata sobre as parábolas de Jesus, assim como Michael Gerges. Você vai ter comentários de Udo Schnell também, que é um comentarista do Novo Testamento. Então esses trechos que eu vou mencionar agora estão neste livro, As Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias postulou que os judeus alexandrinos trouxeram essa história para a Palestina, onde se tornou muito popular como a história do pobre estudioso e do rico publicano Bar Mayan. Então, uma das versões existentes também dessa parábola de Rico e Lázaro é do publicano Bar Mayan, que é um conto palestino, né? E aqui, por que nós temos essa possibilidade de esse conto ter sido trazido de Alexandria, no Egito? Você pode ver nesses mapas aí, o do lado esquerdo, você tem aí a terra do Gósen, onde o povo hebreu se instalou no período ali, desde José como governador até o Êxodo com Moisés, um período de 400 anos aproximadamente. Ao extremo norte da terra de Gósen, no mapa do lado direito, foi fundada em Alexandria, considerada uma das maiores colônias
e concentração judaica fora do território de Israel, né? Dizem que até o próprio Jesus, nos primeiros 2 anos de vida, né, José e Maria desceram com o menino Jesus para essa região e encontraram um abrigo aí pela grande concentração de judeus morando em Alexandria. Então não é estranho nós pensarmos que essa cultura judaica dentro de terras egípcias trouxe, entre tantas influências que nós já sabemos, também essa influência histórica do conto de Sekhmet e de Si-Osíris, né? E aí você tem a sua própria versão palestina do publicano Bar Mayan, que a história tem a mesma construção, né? 2 pessoas, uma rica e uma pobre. Aquela que viveu em riqueza, ela depois da morte física vai para o tormento e a pobre vai para o descanso, né? E essa rica tem a oportunidade de voltar à vida e contar para os seus parentes como é o tormento, para que eles vivam de forma humilde e quando morrerem forem para o descanso. A história tem a mesma construção. É o que Joaquim Jeremias vai argumentar no seu livro, trazendo essa versão palestina do conto, né? Um outro grifo que nós temos aqui é de mais um erudito, ainda daquele artigo, né, O Coro de Vozes. George Nickelsburg, ele conclui corretamente que a parábola do homem rico e Lázaro é um exemplo interessante do uso cristão primitivo do tipo de cosmologia presumida. E aqui ele faz uma referência à 1 Enoque 22. Enoque, que também eu tenho essas literaturas alternativas, né, que boa parte dos cristãos acaba ignorando ou não considerando, por uma razão ou por outra, eu faço sempre questão de ter, porque elas nos servem de material de apoio para consulta em casos acadêmicos como esse. Então, a cosmologia da parábola difere um pouco do presente capítulo em detalhes, mas não em sua função. Então veja que ainda há uma variante relacionada em Enoque lá no começo dos tempos, que tem mais ou menos a mesma estrutura com pequenas diferenças, né? Temos então aí agora Richard Bauckham, que também faz comentários, né? Só que ele apresenta aí alguns limites que dizem respeito à aplicação que Grassmann vai dar para essa parábola, entendendo que ela é uma versão de um conto proveniente de outra região. Richard Bauckham, quem acompanha meu canal sabe que eu tenho obras dele aqui, eu tenho a teologia do livro do Apocalipse, com Richard Bauckham, ele tem comentários do Novo Testamento, ele é um grandíssimo autor, teólogo erudito, conhecedor da cultura e do período do Novo Testamento especialmente, e ele faz um comentário aqui, ele traz alguns limites, né, inerentes a esse caminho que o Grassmann abriu para entendermos que a parábola de Rico e Lázaro tem influência de contos provenientes de outras regiões. Ele vai dizer que a história pode ter existido no folclore popular antes de sua incorporação à história egípcia, ou seja, a história seria ainda mais antiga que a egípcia. Histórias judaicas semelhantes à história egípcia podem ter existido independentemente da história egípcia, ou seja, eles podem ter essa crença muito mesmo sem ter qualquer relação com o que eles ouviram no Egito. Qualquer uma das possibilidades vai datar esse conto de muito antes de Jesus, tá? Em outras palavras, essa inversão de ricos e pobres pode ser um motivo folclórico em torno do qual muitas histórias foram construídas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Ele diz também, precisamos examinar as semelhanças e diferenças entre os vários textos comparativos, é evidente. E a letra D aí, neste ponto, nenhum texto comparativo deve receber um papel privilegiado. Isso aqui está na obra de Bauckham, né, de 1991, The Rich Man and Lazarus, The Parable and Its Parallels, que é o rico homem e Lázaro, a parábola e os seus paralelos, né? Eu tentei comprar esse livro, mas ele só tem em inglês, ele é uma compra internacional, está um pouquinho salgado no momento, ainda não adquiri, mesmo que a versão em inglês, né? Eu gosto de ter o material físico, né? Não só o PDF, como está, por exemplo, esse artigo que eu estou compartilhando com vocês aqui, tá?
Aí aqui eu falei de um segundo artigo que eu também utilizei como base na construção deste material. Do pastor Kim Papaiano, pastor no Chipre, e ele vai trazer aqui também um artigo traduzido por Hugo Martins, que é a geografia do inferno e os ensinamentos de Jesus do Guiena, do Hades, do abismo e das trevas, enfim. Aqui ele vai falar sobre esse mundo inferior, né? Então o primeiro grifo aqui, né? A parábola não se remete à doutrina da imortalidade da alma. Isso é muito importante porque você vai encontrar, na sua maioria, aí no YouTube especialmente, principalmente de pastores brasileiros, de igrejas brasileiras, como a parábola de Rico e Lázaro, ela trazendo aí uma doutrina do que acontece com a alma depois que ela morre. E você vai encontrar muitos argumentos dizendo que Jesus não contaria uma história fictícia que causaria tanta confusão se ela não fosse verdadeira. Eu já contra-argumento exatamente o contrário. Jesus não traria uma história tão absurda para fazer doutrina, uma vez que um primeiro princípio para algo ser doutrinário dentro da Bíblia é que ele tem que encontrar comunhão e ressonância em outros textos na Bíblia. Não se faz doutrina com passagens únicas e exclusivas. Você vai ter algumas coisas muito específicas, como Paulo falando sobre o processo de transformação do corpo em razão do arrebatamento. Paulo é o único que fala sobre isso. Você não encontra isso no discurso de Jesus escatológico, nos evangelhos e nem no Apocalipse. Mas outras passagens de Paulo encontram consonância com este assunto nas próprias cartas dele, em harmonia com contextos escatológicos. É um pouco mais complexo, mas ainda assim encontra mais respaldo. Esse texto é exclusivo. Ele traz uma doutrina que seria inédita e só apareceria aqui neste caso. E você tem um detalhe ainda mais complexo. Considerando que essa parábola só aparece no Evangelho de Lucas, que é destinado aos gregos, esse ensinamento nos judeus não seria necessário por quê? Esse ensinamento não seria necessário à igreja em Roma por quê? Se você considerar os autores, os gentios para quem João escreve, né, de todos os confins da terra, por que esse ensinamento sobre a condição da alma após a morte física, por que não estaria para esses povos também? Porque só os gregos teriam que saber disso. Então é necessário encontrar consonância em outros textos para que seja doutrina. E isso aqui é exclusivo de Lucas. Você vai ter também aí um comentário de Darrell Bock, que vai dizer que essa parábola não deveria ser vista como um roteiro de vida após a morte. De acordo. Então veja que aqui você não pode tomar a parábola de Rico e Lázaro para construir uma doutrina em cima do destino da alma após a morte física, com base somente nesse texto. Nós vamos aprofundar mais sobre isso, fique tranquilo. Ainda nesse mesmo artigo, nós temos aqui também por que Jesus contaria uma parábola com tantos detalhes se os detalhes não tivessem importância? Boa pergunta. E por que ele usa teologicamente detalhes estranhos? Ou seja, por que Jesus conta uma história que tem tantos detalhes que você observa eles separadamente e são estranhos à teologia como um todo, do Antigo Testamento e também do Novo, dos seus próprios ensinamentos? Nós vamos ver isso. O outro parágrafo aí, o grifo diz: Jesus mostra a sua familiaridade com um gênero de histórias prevalente no mundo mediterrâneo antigo e desconstrói essa história de tal modo para tanto desacreditar o gênero quanto reforçar o ponto de vista bíblico. Então, no que é que esse conto aqui ele reforça o ponto de vista bíblico? Nós vamos estudar versículo a versículo e você vai ver onde é que Jesus faz essa desconstrução. É um método dialético rabínico, tá? Nós vamos ver isso. Terceiro grifo aí dessa tela: estudiosos reconhecem que não há qualquer paralelo direto existente para esta parábola na Bíblia. É o que nós acabamos de dizer. Você não encontra nada na Bíblia além deste próprio texto e exclusivamente ele que tenha comunhão com ele para dar subsídio para que ele seja considerado uma doutrina. Eles reconhecem também que histórias similares prevaleciam pelas culturas mediterrâneas. O povo da Mesopotâmia como um todo tinha contos desses, cada um na sua versão, como nós já vimos há pouco alguns exemplos, né?
Você vai ter aí Ronald Rock, destaca uma história similar contada por Luciano, de um contexto helenístico. Então os gregos tinham uma própria versão aqui, né? Você vai ter de 120 a 180 a.C., né? Mais exemplos aí, Platão, ele conta a história de um soldado, o o Panfílio, outra versão desse conto. Plutarco conta uma história similar acerca de Tespésio e Clearco de Solis, sobre Cleônimo. Você vai ter aqui o Luciano já mencionado, narra outro conto de retorno, né? Retorno de um morto à vida para contar como é o submundo, né? Um homem chamado Cleônimo. E você tem aí um quarto exemplo, né, o Talmud babilônico, a Gemara babilônica, né, segundo quinto séculos, né, do segundo ao quinto séculos antes de Cristo, evidentemente, né, que é quando existia a Babilônia, conta uma história apócrifa de Samuel o profeta. Né, você tem alguns livros apócrifos, né, eu falei isso no story meu, tanto do TikTok quanto do Instagram. A Bíblia Sagrada menciona pelo menos 27 livros que nós não conhecemos mais. Você vai ter Atos de Salomão, por exemplo, Crônicas de Natã, você vai ter Crônicas de Samuel, você tem Apocalipse de Moisés, então você tem uma série de livros. A Bíblia Sagrada menciona pelo menos 27 deles, que a própria Bíblia considera eles como textos confiáveis, né, de credibilidade, mas que não temos mais acesso, foram destruídos, se perderam, enfim, aconteceram N coisas que esses textos não chegaram para nós no tempo posterior, por exemplo, ao período do Novo Testamento. Então veja que nós temos aqui alguns exemplos, eu falei de pelo menos 12, né? Já falamos aqui de 5 ou 6. Então veja que antes de Jesus, a parábola palestina, por exemplo, do conto de Bar Mayam, ela tem pelo menos 600 anos antes de Jesus, quando essa história começou a ser contada. Entre os egípcios, né, você tinha seu próprio conto de vida após a morte. Eu tenho aqui 2 livros, inclusive. O livro Egípcio dos Mortos, né, que é o livro do escriba Ani, porque cada livro dos mortos egípcio ele é escrito de uma maneira particular, dependendo da pessoa que encomenda, porque esse livro eram pergaminhos que tinham que ser uma espécie de um roteiro vida após a morte, do que você fazer com o teu corpo, participar do julgamento da balança na sala de Osíris, oferendas para você poder voltar após a sua morte e participar daquelas oferendas, né, nas casas das pessoas ainda vivas que tinham ali a porta falsa egípcia. E também um livro, As Ideias dos Egípcios sobre a Vida Futura, a questão de inferno, paraíso, como você ainda existir após a morte. E os 2 livros são de Wallis Budge, que é quem encontra esses pergaminhos no livro Egípcio dos Mortos, do escriba Ani, e que traz mais registros, né, sobre o que eles acreditavam na vida após a morte. Essas crenças, como já vimos no conto de Setme e de Osíris, sobre como você viver uma vida de riquezas pode te levar ao tormento depois da morte, e aí você tem essa experiência, volta à vida e pode mudar o seu trajeto, vivendo uma vida mais humilde para ter o descanso depois da morte, né? Então nós precisamos entender algumas coisas, e nós vamos agora para o texto de Rick e Lázaro especificamente, para o que nós chamamos de exegese, né, dentro do ramo da teologia, para entender um pouco sobre o que o texto pode nos ensinar. Vamos aqui então para o texto propriamente dito, só que nós temos que entender o contexto. Isso chama-se contexto imediato, que você conversa com os textos mais próximos de você para entender o contexto do que você está tratando agora. Então, se a parábola de Rico e Lázaro está no Evangelho de Lucas capítulo 16, nós precisamos entender que ele é uma continuação de uma conversa. Então vamos ver como essa conversa começa e quem eram as pessoas que estavam ali. Então começamos aqui, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 3, nós entendemos quem era o público e qual era o contexto. Então vamos lá. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2 classes de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Mais 2 classes de pessoas. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 3.
E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola dizendo. O contexto aqui então, Jesus ele segue convivendo com publicanos e pecadores, faz refeições com ele. Refeição é considerado um momento íntimo, onde você está somente com as pessoas que fazem parte do seu convívio, quem você considera importante no seu ciclo social. Nesse contexto de refeição, os fariseus e os escribas viam Jesus fazendo refeição com esse pessoal, ceando com eles, né? E ali eles criticavam, dizendo ali, divide um momento muito íntimo com pecadores e come com eles. O contexto aqui então era a discriminação da classe com quem Jesus estava fazendo refeição. E aí Jesus, ele, com os publicanos e pecadores na sua refeição, sabendo dessa crítica, dessa murmuração entre os escribas e os fariseus, propõe a eles alguns textos. E aí no capítulo 15, nós temos aí uma tríplice parábola, né? Ou 3 parábolas que são um assunto único. Você tem aí a parábola da ovelha perdida, do verso 4 ao verso 7. Você tem a parábola da dracma perdida, do verso 8 ao verso 10. E você tem o filho pródigo, né? O filho gastador. Ou há quem defenda que essa parábola devia se chamar o pai compassivo e os 2 irmãos, né? Porque essas 3 primeiras parábolas, elas têm em comum qual é o comportamento do proprietário. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, o ensinamento está em como se comporta o pastor que detém essa ovelha. A parábola da dracma perdida se trata de como se comporta a mulher que detém a parábola, a mulher que detém a dracma que se perde. E a terceira parábola traz o comportamento, é verdade, dos 2 filhos, mas principalmente o comportamento do pai que tem esses 2 filhos em relação às diferenças entre eles. Qual é o contexto dessas 3 parábolas? Riquezas ou valor daquilo ou da quem se perde ou que foi perdido. No caso da ovelha perdida, ela se perde. No caso da dracma perdida, a dona perde ela. No caso dos 2 filhos, um se perde e o outro é perdido dentro da casa do pai. O contexto aqui são riquezas. Se você estudar essas 3 parábolas aqui, você vai ver que o assunto aqui é como que as posses e as riquezas impactam na vida do seu proprietário. O pastor da ovelha perdida, a mulher dona da dracma e o pai dos 2 filhos, tá? Esses são os 3 contextos. Esses livros que eu tenho apresentado para vocês trabalham nessa linha também, tá bom? Inclusive, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está arrematando o raciocínio das 2 parábolas anteriores. As conjunções que vão fazendo sequência de uma parábola para outra vão trazer essa ideia de continuidade, tá? Mas aí no capítulo 16, ele continua com uma 4ª parábola, que é a do mordomo infiel, também tratando sobre riquezas. Jesus então está trazendo 4 textos que falam sobre riquezas e classe social, motivado por uma murmuração de escribas e fariseus pelo fato de Jesus estar ceando com uma classe desprezada pela sociedade e comunidade judaica. O contexto aqui então é discriminação social, classes sociais, posses e riquezas, tá? E aí Jesus ele conta 4 parábolas que tratam esse assunto de 4 formas diferentes. E aí a ponte que vai unir tudo isso, né? Lucas capítulo 16, verso 14. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Após Jesus contar 4 textos sobre esse assunto, eles que eram avarentos zombavam de Jesus. Então esse verso 14 do capítulo 16 vai trabalhar como uma grande ponte em tudo que Jesus disse, a reação que eles têm a esses 4 textos e por que ele diz o que vem em seguida. Jesus está dando 4 lições do cotidiano deles sobre a avareza, o perigo das riquezas, sobre como essas riquezas não podem fazer nada por você na sua vida, ou sobre como a diferença de classes sociais ela tem relevância. Enfim, Jesus conta 4 histórias do cotidiano deles. Isso faz com que os escribas e os fariseus, que eram avarentos, murmurem e zombem de Jesus por causa desses textos. Isso motiva Jesus a contar uma 5ª história. E aí nós vamos para essa 5ª história, que é a parábola
do rico e Lázaro. Então, o verso 19 vai dizer assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Primeira coisa que nós temos aqui de importante, essa púrpura vai trazer o quanto esse homem era rico, tá? Porque a púrpura é o roxo. O roxo, você sabe que a combinação do vermelho com o azul, o vermelho e o azul separadamente já eram duas cores muito caras. O azul você só fazia ele tingindo o tecido de um pigmento, de um molusco muito específico que vivia ali na região da Galileia, que quando você sangrava ele, a tonalidade era azul e você usava isso para tingir. Por isso que a bandeira de Israel, inclusive, tem as cores azul nas duas faixas e na estrela de Davi, né? E a segunda cor é o vermelho, que você conseguia isso do junco, que ficava ali no mar de juncos, ou mar vermelho, que tinha essa tonalidade avermelhada. Duas cores que individualmente a sua manufatura já era muito cara, você combinava as duas e fazia a púrpura. Por isso era, por exemplo, a cor dos reis, né? A cor púrpura. Então você já tem aqui uma ideia de como esse homem era rico, já que ele se vestia de púrpura, mesmo sem a menção de que ele era rei ou algo do tipo. Tá? Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Interessante aqui que nós temos um homem chamado Lázaro. Primeiro nós já temos aí, lembrando que Jesus aqui, como nós já lemos anteriormente sobre outros comentaristas, Jesus vai contar uma história que era conhecida do seu público, e ele vai fazer uma desconstrução de conceitos. Tá? Esse é um método dialético rabínico. Você conta uma situação que é conhecida de todos, mas você altera o seu final, causando uma expectativa contrária do que a pessoa que ouve esperava, para que dentro dessa estranheza você facilite a memorização mediante o absurdo. Ficou claro isso? Você conta a história, a pessoa já espera um final, você inverte o final para causar um impacto dentro da expectativa que a pessoa tinha, e isso vai gerar uma surpresa, vai facilitar a memorização. Você vai ter essas próprias parábolas que Jesus conta, ele muda o final delas. Você tem parábolas que são absurdas quando você conta para um judeu. A parábola da ovelha perdida, ela vai trazer um conceito de absurdo, por exemplo, quando você tem um homem que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa 99 à deriva no deserto e não no aprisco, né, como diz a música, e ele vai atrás de uma. O prejuízo financeiro muito maior é você deixar 99 desguarnecidas do que uma. A ideia é causar impacto a pastores de ovelhas que sabiam que financeiramente não faz sentido você deixar 99 desprotegidas para ir atrás de uma. O objetivo era causar a surpresa de propósito. Como a dracma perdida, que é a moedinha que as beduínas amarravam no lenço, né, do dote que era pago pelo casamento. Uma moça perdeu uma dracma, é inconcebível, porque quando o noivo vinha resgatar o dote para então desposar ela, né, tomar ela em casamento definitivamente, se fossem, por exemplo, 20 dracmas e a moça apresentasse 19, é como se ela tivesse roubado uma dele. É inconcebível. É como a parábola do filho pródigo. Quando você tem 2 filhos ali e o mais novo, que não tinha o direito imediato na herança do pai, ele exigia a herança. A condição absurda é o quê? A herança que o pai deixava para os filhos é quando o pai morresse, ele ainda estava vivo. Então, um filho mais jovem querer a herança do pai que nem morreu na frente do seu irmão mais velho, que é o primogênito, era absurdo dobrado. Tá? Então aqui você tem Jesus trazendo de propósito. É como um mordomo infiel que devia ser punido, mas a sua atitude acabou exaltando ele. Que dentro daquilo que era a infidelidade da maneira como ele tratava os bens, ele acabou tirando proveito daquilo. O objetivo dessas 4 parábolas e mais essa quinta é trazer o absurdo para facilitar a memorização do conceito mediante o absurdo. Então você vê aqui que Jesus ele já começa invertendo aqui 2 situações, vamos perceber. Na cultura judaica, na sua maioria, na tradição dos costumes judaicos, as pessoas que são indigentes, até no nosso tempo de agora, né? A pessoa que é indigente, ela não tem nome próprio. É morador de rua, não tem documento, você não sabe o nome. Tanto que você vai ter nos Estados Unidos, por exemplo, a Jane Doe ou John Doe, que pra gente aqui seria o Zé Ninguém. Quem que é esse daí? É um Zé Ninguém, não sei quem que é. Não conheço, não tem documento.
Então, o normal é que o mendigo, né, o indigente, não tenha nome próprio, enquanto que o rico, aí sim, especialmente nos costumes judaicos, ele tem ali proeminência justamente pelo seu nome, o nome da sua região e da sua família. Você vê que aqui já acontece o contrário, é um primeiro absurdo. Você vê que havia um homem rico. Se ele é um homem rico, como o texto indica, qual é o nome dele? É mais fácil saber o nome de quem é rico, pelo costume. E o indigente, que é o mendigo, já era identificado como Lázaro. E aqui você tem já uma primeira questão, esse nome Lázaro, alguns vão dizer, como eu já contei anteriormente, já desmontei, não é aquele amigo de Jesus. Tá? O próprio texto é mais antigo que Jesus, só que Lázaro aqui também nem é Lázaro. Lázaro é uma semântica grega do verdadeiro nome. Vamos olhar aqui, por exemplo, na Bíblia Judaica Completa. Eu tirei uma foto aqui da página, mas é essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu aumentar. É essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Judaica Completa. Ela é de David Stern e ela traz o Novo Testamento com termos, regiões, nomes próprios, conceitos, né, como moeda, unidade de medida, todos do hebraico, assim como no Antigo Testamento. Então você tem aqui a página que eu tirei foto aqui dessa minha Bíblia, que Lázaro, ele aparece aí como Eleazar. Eleazar ou Eliezer, que é o mesmo nome, Eli é meu Deus ou Deus meu, Ezer é ajudador ou auxiliador, assim como lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus fala, farei uma mulher, uma ajudadora que seja idônea, Ezer Knegdo, ajudadora ou auxiliadora, contrária ou oposta. Ezer é ajudador, Eliezer, Deus é meu ajudador, ou ajudador de Deus, ou quem auxilia Deus, quem ajuda Deus. Ajuda não que Deus precise de ajuda, mas que faz aquilo que Deus espera que faça, né? Então aqui, o nome da verdade desse rapaz, dentro do costume da cultura judaica, é Eleazar. Eu vi um comentário do Rodrigo Silva falando sobre essa parábola uma vez, ele comenta que Eliezer ou Eleazar é um dos 3 nomes mais comuns entre as crianças batizadas, né, entre os nomes que os judeus dão aos seus filhos, né? Você vai ter Yeshua ou Yoshua, você vai ter Yoshanan, que é João, né? Jesus e Josué, se você não sabe, é o mesmo nome no hebraico, né? Yeshua ou Yoshua, Yoshanan e Eleazar ou Eliezer. Então Jesus está usando um nome absolutamente genérico. E aí quando isso sofre semântica do grego do Novo Testamento, você tem Lazarus, conforme a gente tem aqui destacado no quadro ao lado, tá? Aí embaixo tem um outro grifo também, que o Hades, no grego mundo dos mortos, é o mesmo Sheol, mundo dos mortos, do Antigo Testamento, que é a concepção que o judeu tem do mundo dos mortos. Aí sobre isso eu falei bastante no episódio 1 dessa série aqui, vale a pena você voltar lá e conferir, tá? Então, nós temos aqui já o problema da inversão. O rico não tem nome, deveria ter. O indigente não deveria ter nome, já tem. Jesus já começa invertendo. Então a atenção desse povo aqui começa a ser atraída no começo. Lembra que eu disse que você conta a história e muda o final para causar impacto? Por que Jesus começa mudando isso aqui já no começo? Porque ele já tinha contado 4 histórias e não foi suficiente. Eles ainda estavam zombando dele, conforme a gente leu há pouco. Então ele, na 5ª história, ele vem surpreendendo desde o começo para atrair a atenção pelo absurdo desde o começo da história. Tá? E aí você tem o verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aqui você tem também uma hipérbole, né? Porque o mendigo aqui não desejava somente comer, mas ele desejava comer a mesma coisa que os cães. Veja que aqui, de maneira hiperbólica, rebaixa ainda mais a condição dele. E vai rebaixar ainda mais a condição quando diz que os cães vinham e lambiam-lhe as feridas. Diz que ele estava mais baixo que os cães. Esse costume dos cães comerem as migalhas, a gente observa isso também quando Jesus tem aquela conversa com a mulher cananeia, chamada de cananeia por Mateus, mas chamada por Lucas de Sirofenícia, né, a mulher grega, que ela fala, né, que Jesus fala, né, que as migalhas que caem da mesa dos seus donos é para os cachorrinhos. Aí ela fala, então me trata como uma cachorrinha, eu aceito essas migalhas.
é o mesmo conceito aqui de humilhação. Veja que aqui Lázaro é colocado como mais humilhado, inclusive, do que os cachorros, tá? E aí você tem a continuação. Aconteceu que o mendigo morreu, e aqui temos mais uma inversão. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebe uma inversão aqui? O homem que durante a vida não teve reconhecimento, credibilidade nem coisa alguma, os próprios anjos vieram o buscar e levaram para junto do pai Abraão. A gente vai falar sobre o seio de Abraão aqui, fica tranquilo. E morreu também o rico e foi sepultado. Normal. Tá? Esse conceito de que os anjos vêm buscar, em todo o costume judaico, foi sempre reservado aos homens notáveis. Você vai ver que quando tem Jesus fazendo a menção na tentação do deserto, do Salmo 91, né, ele cita o texto: darás ordem aos anjos ao teu respeito para que te guardem, para que não tropece com o teu pé em pedra. E aí depois os próprios anjos vêm e servem a Jesus. Então aqui esse conceito também já é invertido. O homem que não tinha nome, credibilidade, fortuna, nem nada, os próprios anjos vêm o buscar e levar para o descanso. E aqui, seio de Abraão, a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? Esses versos em diante aqui, nós vamos voltar neles daqui a pouco, não tem perigo a gente pular agora. Aqui você tem então novamente a menção do nome de Lázaro e do Sheol, que é o Hades. Então você volta para... Vamos fazer novamente menção aqui então da condição da morte deles e essa primeira inversão, né? Você certamente conhece essa obra. Minha mãe tem um quadro dessa obra aqui na moldura, está na parede na casa dela, que é o plano divino através dos séculos. Esse esquema ilustrado faz parte da obra de Lawrence Olson, que faz parte do livro de mesmo nome, né, o Plano Divino através dos séculos, onde aqui ele esquematiza. Essa é uma das obras mais importantes da doutrina dispensacionalista, pré-tribulacionista e evoteísta, que é o conceito da terra caótica, dilúvio de Lúcifer, teoria da lacuna, o gap, enfim. Tem cristão que não gosta de ser chamado de evoteísta, mas se acredita na terra com milhões de anos, terra caótica antes do Éden, você é evoteísta, porque isso está em comunhão com a teoria da evolução da Terra de milhões de anos e terras existentes, minerais, antes do Éden de Gênesis 1, do verso 2 do capítulo 1 em diante, tá? Desculpa, mas se você não sabia, então você crê numa coisa que você não está muito familiarizado. E aqui embaixo, na parte inferior, você vê que quando fala do inferno e tal, ele vai ter o seio de Abraão aqui bem esquematizado. Tá ruim de ler aí, mas você tem no meio aí, ó, o grande abismo, Lucas 16, 26. Aqui vai falar, né, que o mendigo Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, que ali onde ele estava era o paraíso, e ali o rico, ele estava no lugar de tormento, de chamas. E aí o próprio Abraão vai dizer para esse rico, né, que eles não podem ter acesso um ao outro, porque é um grande abismo entre eles. Entre os textos aqui embaixo, ó, paraíso, lugar das almas dos mortos, salvos até a ressurreição de Cristo. É assim que o dispensacionalista crê, né? Que todo mundo que morreu e está salvo está num lugar ali consciente, já descansando, até que seja ressuscitado em razão do arrebatamento. Enquanto eles creem que também os mortos não salvos estão já em tormenta até a segunda ressurreição, que é aquela de Apocalipse 20, para serem julgados no trono branco, né? E lançados ali no fogo. Nós vamos falar no episódio especificamente, né? Acredito que no episódio que fale das almas debaixo do altar de Apocalipse 6, vamos falar dessa questão mais profunda, apesar de que eu já falo sobre esse assunto na minha série Apocalipse, quando eu falo sobre os 7 selos, tá? Eu trago ali um tópico específico sobre esse selo das almas debaixo do altar e já explico isso de forma mais breve do que eu vou fazer no episódio aqui, tá? Mas veja que essa aqui é a crença dispensacionalista. Quem morreu salvo já está descansando, né? No chamado seio de Abraão, que é tudo isso daqui, com a parte do paraíso, o abismo que divide eles e o inferno. Então essa é a crença dispensacionalista. Tá? Dessa consciência, né, da alma após a morte física, tal qual é relatado aqui. Você pode ver que o texto aí é Lucas 16. Eles usam o texto de Lucas 16 como a doutrina que explica o que acontece com a alma depois que se morre fisicamente.
Você vai ter Lucas 16 aqui embaixo, no paraíso, né? Vai dizer que foi transferido para o terceiro céu, né? Como é que uma região é transferida inteira para o terceiro céu, enfim. Aí você vai ver que o primeiro texto é Lucas 16, 22, você tem o grande abismo, Lucas 16, 26, e do lado aí onde está inferno, você vai ter Lucas 16, do 19 ao 31, que é todo esse contexto aí da parábola de Rico e Lázaro. Então veja que essa é a crença dispensacionalista e de que sim, seria literal esse ocorrido no conto de Rico e Lázaro, que nós já vimos que tem inspiração de outros contos, tá? Mas então vamos entender se isso aqui, como eu entendo, e esses teólogos todos que eu citei, esses autores de livros, esses eruditos entendem, que a parábola de Rico e Lázaro é uma história modificada de versões já existentes para causar um resultado nos ouvintes. Então, seio de Abraão existe ou não existe? E o que é seio de Abraão? A explicação dela é mais estapafúrdia do que você imagina. Seio de Abraão não é o nome de todo um lugar, que seria o Sheol, o Hades ou o mundo dos mortos. Tá? Seio de Abraão, a primeira coisa que a gente tem que se questionar, qual outra doutrina bíblica, qual outra passagem bíblica vai dizer que Abraão, depois que morreu e foi sepultado, passou a ser o soberano do mundo inferior? Por que não Adão? Por que Abraão? Nós já temos que ter estranheza aí. Você vai ver que tanto o mendigo Lázaro quanto o rico chamam Abraão de pai, porque de fato, né, o conceito judaico é que Abraão é pai de todos na fé. Você vai ter isso em Hebreus também, mais de uma vez sendo dito, né? É natural que chamassem Abraão de pai. A crença do judeu era de que Abraão fosse o grande pai de todos. Eles sempre diziam, pai Abraão. Você vai ter Jesus sendo interpelado, né? Certa vez, porque ele fala, né, que se vocês crerem no Filho de Deus, vocês verdadeiramente serão livres. E aí eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão, temos por pai Abraão, como é que você diz que nós não somos livres? Por isso que Jesus, por exemplo, começa a famosa oração do Pai Nosso dizendo, quando você for orar, diga, Pai Nosso que estás no céu. Esse Pai Nosso é um ataque direto a quem tinha por costume em tudo chamar Abraão, falar Pai Abraão, pelo Pai Abraão, por causa do Pai Abraão. Então, de fato, eles tinham Abraão como seu pai na fé, como um grande patriarca, isso é fato, tá? Eles tinham Abraão como grande patriarca, Moisés como seu grande sacerdote, legislador, e Elias como seu grande profeta, e Davi como o grande rei. Então, tinha figuras icônicas para cada situação e característica. Abraão era o grande patriarca, especialmente na fé de todos, né? Então, primeiro que qual doutrina se basearia, além desse texto, para justificar que Abraão era o senhor soberano do submundo? Uma vez que o próprio descansou no pó da terra e está morto e permaneceu morto, enfim. Já seria um primeiro grande problema, né? Lembrando que a doutrina, para ser válida e ter credibilidade, precisa encontrar consonância e comunhão em outros textos que deem subsídio para ela, o que não acontece no caso aqui em nenhuma situação. Então vamos lá. Resolvemos a questão de Abraão. Por que seio de Abraão? Um nome dado ao submundo. Vamos entender a questão do seio. As refeições lá, você tem aqui embaixo a imagem, você tem uma imagem que está em plano maior aí, dos romanos e dos gregos fazendo as suas refeições no triclínio, e a imagem que está acima, um pouco menor, é dos judeus fazendo as suas refeições. Que semelhanças tem? Eu tive recentemente num podcast falando sobre a Páscoa, quando eu disse porque que a obra da Última Ceia de Da Vinci está toda errada, né? Que não foi daquele jeito. As ceias eram feitas dessa forma. Subia-se no cenáculo, que é um quartinho em cima, né? De qualquer casa que tem um quartinho em cima, o nome disso é cenáculo. Esse quarto, como ele era principalmente para as visitas dormirem, enfim, e as refeições, né? As ceias que eram feitas à noite, elas eram providas de almofadas. Tá? Você tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso, eu já vou voltar sobre isso aí, mas as refeições eram feitas no chão. Você já deve ter reparado, de repente você é oriental, descendente de orientais ou asiáticos, os orientais, né, não só da Ásia, mas de regiões orientais ali também do Oriente Médio, por exemplo, as refeições são feitas no chão. Você usa ali uma mesa e usa almofadas, e você encosta com o cotovelo esquerdo, deixa eu aumentar a tela aqui,
Cotovelo esquerdo você escora no chão e você serve com a mão direita, né? Pegando no prato o pão ou o cálice para tomar o vinho, você serve com a mão direita e se encosta com a esquerda, então você está inclinado. Você inclinado assim, tua cabeça ela está na direção do peito da pessoa que está imediatamente do seu lado esquerdo, tá? E aí esse termo é usado como quem que se reclinou sobre o peito de quem. E você tem outros textos que vão trazer essa ideia. A última ceia, né, a ceia da Páscoa, antes de Jesus ser morto, você vai ter o relato de que o apóstolo João estava reclinado no peito de Jesus. Isso quer dizer que ele estava imediatamente à direita de Jesus, com a cabeça na direção do seu peito direito. Assim como Jesus certamente estava também na direção de Judas, que estava à sua esquerda. Nós sabemos isso por causa do relato do Evangelho de João, que Judas ele mete a mão no prato com Jesus, ou que Jesus molha o pão no vinho e serve a Judas. Você só podia fazer isso com quem estivesse à sua esquerda ou à sua direita, tá? Porque, voltando aqui para o esquema da refeição, você tinha aqui, por exemplo, nos Romanos, você tem aqui 8 pessoas nessa refeição. Na foto de cima você também tem 8, sendo que a mulher está em pé servindo. Se você considerar que Jesus estava com seus 12 apóstolos, são 13 pessoas que estão na refeição, né? Então esse triclínio, quanto mais gente participava da refeição, mais a mesa tinha formato de U, e você colocava a refeição no meio para que as pessoas em volta desse U pudessem ter acesso a pegar da refeição. O começo, né, o primeiro serviço da refeição, o anfitrião, ele partia o pão e distribuía, e ele bebia o gole do cálice e passava para os outros. Nós sabemos que Judas está perto de Jesus e João, e que Pedro estava distante, provavelmente na ponta do U, porque o relato do Evangelho de João vai dizer que quando Jesus anuncia que alguém trairia ele, Pedro, de longe, dá sinal para quem está perto de Jesus, provavelmente João, pergunta para o mestre quem que vai trair. Isso indica que Pedro estava longe. Então, as refeições elas eram feitas em triclínio. Você tem o judeu aqui na foto de cima, no chão mesmo. Os romanos e os gregos, né, eram bons demais para poder ficar no chão, ao nível dos cães, por exemplo. Eles colocavam ali almofadas maiores, né, para que eles deitassem em cima delas, mas ainda assim permanecessem deitados. Veja como na foto de cima, por exemplo, o homem que está de costa para a gente, ele está inclinado sobre o braço esquerdo. Se tivesse alguém próximo dele, como no caso de 13 pessoas, por exemplo, a cabeça dele estava encaixada no peito de alguém. Você vê na foto de baixo, por exemplo, que estava mais fácil que essas pessoas estarem com as suas cabeças na direção do peito das outras, né? Nós temos 8 pessoas na foto de baixo, 8 pessoas na foto de cima. No caso de 13 pessoas comendo ali juntas, eles estavam muito mais apertados. Então a expressão seio de Abraão não é o nome do lugar. Quer dizer que o mendigo estava ceando, né? O Lázaro ceiava com o pai Abraão, pelo menos nessa construção da história. E a posição que eles estavam comendo na mesa ao chão, o mendigo Lázaro estava encostado no peito de Abraão, que certamente estava então à sua esquerda. Então, seio de Abraão é literalmente o seio de Abraão. Tá? Não é o lugar do mundo dos mortos com base no conhecimento que a gente tem das refeições que eles faziam. Certo? E é interessante saber que eles estavam no chão, porque, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, tá longe para pegar ali, mas tá ali em cima. Deixa eu aumentar a tela aqui. Minha Bíblia de Jerusalém tá aqui, ó, onde meu dedo tá apontando aqui, ó. Oh, meu dedo aqui. A Bíblia de Jerusalém. Eu tirei uma foto da página que nessa tradução, e a Bíblia de Jerusalém é sabido dos teólogos estudiosos que é considerada a melhor tradução para o português que nós temos acesso, tá? Veja que o verso 12 vai dizer aqui, ó, quando Jesus pede para preparar um lugar para ele ceiar, né, e aí os discípulos vão lá e ao cenáculo, aquela coisa toda, Jesus fala para eles procurarem uma pessoa específica. O texto vai dizer: ele vos mostrará no andar superior, né, que é o cenáculo, como eu já expliquei, uma grande sala provida de almofadas. A maioria das traduções vai trazer uma grande sala já com mobília preparada ou mobiliada. Mas veja que a mobília era
Almofadas. Porque a única mobília que você tinha era a mesa para pôr a refeição em cima e almofadas para deitar em volta. Jesus ele ceia numa condição humilde. Esquece o que você sabe daquela última ceia de Da Vinci. Aquilo lá é totalmente anacrônico, tá? Então veja que de fato eles estavam ceando dessa maneira, tá? Então nós já entendemos a questão da morte do mendigo Lázaro e do rico e por que ele é levado para o seio de Abraão, certo? Aí aqui nós vimos, né, no Hades, ou como a gente já viu a opção de tradução da Bíblia judaica, né, no Sheol, o homem rico ele ergueu os olhos estando em tormentos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, ó, olha a construção da frase. Ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. No seu seio de quem? De Abraão. Então aqui, se a gente olhar, ver que todo aquele lugar não se chamava seio de Abraão. É o seio literal de Abraão. Agora, que lugar é esse no mundo dos mortos que você do tormento consegue olhar quem está bem? Imagina você, se você morre salvo, você consegue olhar do outro lado do abismo e ver os teus entes queridos em sofrimento. E o texto indica que com consciência não faz o menor sentido. Tá? O verso 24, clamando disse, Abraão, meu pai, se ele é filho de Abraão também tal qual o mendigo, por que ele não tem o mesmo direito? Mas a gente vai chegar lá. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aqui Jesus mais uma vez está sendo hiperbólico e está trazendo uma noção de absurdo para a história. Porque se você está em chamas eternas, como é que alguém molhando a ponta do dedo na água vai atravessar e vai colocar na língua e vai saciar? É impossível, ok? É que Jesus aqui está querendo construir a ideia do quão desesperador eram as chamas a ponto de ele considerar que uma gota d'água na ponta do dedo de um homem cheio de chagas era suficiente para poder refrescar. Jesus aqui quer trazer o quão terrível pode ser a condenação eterna. Mas é claro que isso aqui não é literal. E aí disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora, no pós-vida, esse é consolado e tu atormentado. Uma pergunta que é importante fazer também. O texto traz que o homem rico, ele era riquíssimo e vivia sua vida regaladamente, ou seja, ele vivia a vida aproveitando ao máximo tudo que ele tinha. Aonde está a doutrina bíblica dizendo que isso é errado, que isso é pecado? A pessoa é condenada à morte e a tormento porque ela viveu uma vida de fartura? Onde é que está o pecado aí? Aqui, propriamente, nós não temos essa concepção. Lembra que Jesus está contando isso para um grupo de escribas e fariseus que eram avarentos e que já tinham zombado de Jesus por 4 histórias que ele já tinha contado. Então essa quinta história vem para chutar o balde. Foram os textos que nós lemos. Então Jesus está dizendo o que aqui? Ó, beleza, quer viver a vida só com riqueza, com fartura, com abundância, sem se preocupar com o cumprimento da lei? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Pode viver, você vai ver qual que é o seu destino. Jesus está dizendo isso para impactar um grupo de avarentos, zombadores. Tá? Mas as riquezas por si só não são condenação, pecado, castigo, é errado. Você ser rico não é errado ser pecador, não é pecado você ser próspero. O fato de você viver uma vida com riqueza não te condena para o tormento eterno. Então veja aqui as concepções que estão sendo construídas, tá? Continuando aqui, ó. E aí ele vai dizer, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, olha, ainda que autorizasse, não tem como ele chegar onde você está, porque tem um grande abismo aqui. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Ele está pedindo para Abraão para mandar Lázaro para a casa do pai dele. E aí ele vai dizer, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele está dizendo, lembra dos contos originais de Barmaian, de Osíris e os outros que a gente mencionou? Que na história, a pessoa que está morta, ela é autorizada a voltar à vida para contar para os seus entes como é o tormento, para que eles vivam de forma humilde, diferente, e quando morrer não vão para lá. Aqui,
Jesus está contando a história, desconstruindo, conforme a gente já enfatizou. Ele fala, tá bom, se não quer que eu vou, então manda Lázaro voltar lá e contar como é que é, para eles viverem a vida diferente e não vir para cá. Mas e como eles viveriam a vida diferente? Se eles tivessem riquezas, abririam mão de tudo? Jesus disse, né, em certa ocasião, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no céu se tiver que abrir mão das suas posses. Jesus tinha acabado de ter uma experiência com um jovem rico, né? Aí, olha a resposta de Abraão, que interessante. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas a gente sabe que é uma metonímia, se pode-se dizer assim, é uma figura de linguagem que representa as escrituras, a Tanakh, que é o Antigo Testamento, a lei e os profetas, Moisés e Elias, Moisés e os profetas. Essa figura aparece por diversas vezes no Novo Testamento, tá? Inclusive lá em Apocalipse, as duas testemunhas, mas é outro assunto. Vai lá e assiste a minha série de Apocalipse que eu explico as duas testemunhas e falo sobre isso aqui. O que o Abraão está dizendo? Olha, eles têm as escrituras sagradas, que possam ouvir o que elas têm a dizer e aí vão saber como viver a sua vida. É a mesma coisa que Jesus disse para o jovem rico. Você conhece os mandamentos? Ele disse, conheço todos e aplico eles. Beleza, só falta vender o que você tem e me seguir. Ou seja, conhece os mandamentos, conhece a lei de Deus, mas estava realmente ouvindo o que ela estava dizendo? É o mesmo estudo aqui. Aí o rico vai contestar. Não, Abraão, meu pai. Se algum dos mortos fosse ter com eles, eles arrepender-se-iam. Tipo, não, ler as escrituras não é o suficiente, precisa alguém ressuscitar. Aí Jesus vai dar uma cutucada sobre o seu próprio futuro. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, se não leem a escritura, se não ouvem o que a escritura tem a dizer, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus está falando dele mesmo. Fala, olha, vocês não creem nas escrituras agora, mesmo eu, quando eu ressuscitar e pregar e disserem que eu ressuscitei, vocês também não vão acreditar. Porque para acreditar nessa ressurreição tem que acreditar no que a escritura já está dizendo. E aqui Jesus encerra essa parábola. Então percebe os absurdos? Aqui a história que eles conheciam certamente de Bar-Manhã, ou de Osíris, ou de qualquer uma das versões ali vinda dos gregos, eles sabiam da história de que no final o homem é autorizado a voltar dos mortos, a avisar os seus entes, eles vivem de maneira diferente e não vão para o tormento. Aqui Jesus muda o final. No final aqui não tem esperança. Ainda que alguém ressuscite, volte e conte como é, se eles não estão acostumados a ouvir o que as escrituras têm a dizer, mesmo alguém ressuscitando eles não vão ouvir. O que Jesus está contando aqui? Essa última história desconstrói tudo que eles acreditavam. A gente viu aqui um comentarista dizendo, né, que ele vem para desconstruir aquilo que eles acreditavam, para causar esse espanto, esse escândalo, né, fazer essa desconstrução. É um método dialético rabínico. Só que Jesus desconstrói tudo porque já era a quinta história que ele estava contando sobre como as riquezas não podem fazer nada por você depois que você morreu. Você tem que viver bem a sua vida agora. Prosperidade sim, mas com humildade, ouvindo a palavra, sendo humilde, sendo solidário, sendo uma pessoa dentro do seu convívio ali, não é apegada às riquezas, mas elas são apenas algo para facilitar você a viver bem com as pessoas e não a sua razão de viver. Jesus deu ensinamentos falando, né, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração, né? E Jesus vem falando que você tem que tomar cuidado com as riquezas dessa terra, mas tem que acumular tesouros no céu. Jesus aqui insistentemente traz essa doutrina. Essa doutrina, sim, ela encontra comunhão, consonância, ressonância com outros textos bíblicos. A doutrina da consciência da alma depois que se morre fisicamente é exclusiva desse texto porque tem um propósito, tem uma finalidade para tratar esse público dentro dessa demanda, sabendo que já havia outras histórias que produziram um resultado contrário. Então Jesus vem aqui e desconstrói completamente com absurdos desde o começo para ver se finalmente atraía sua atenção e colocaria essa doutrina na mente deles. Tanto que depois Jesus aqui vai dizer um versículo em seguida aqui, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Olha só, Jesus parece que está dizendo a si mesmo, né? Eu acabei de escandalizar vocês aí com o que eu contei. E aí depois ele vem com essa, né? Ai daqueles por quem vierem os escândalos. Então entenda que essa parábola não tem a finalidade de trazer uma doutrina bíblica escatológica sobre a vida depois da morte e o que acontece com a alma. Ela não vale para esse propósito.
O propósito aqui é ensinar como que as riquezas não podem fazer nada por você depois que você fisicamente morreu. Aqui Jesus tem um grupo específico, que tem uma demanda específica, e ele traz um ensinamento específico para doutrinar eles acerca do perigo das riquezas. Não é uma doutrina de vida após a morte, tá? Muito cuidado com isso. Provavelmente você vai estar discordando de tudo que eu falei, mas eu espero ter apresentado fontes e argumentos suficientes dentro do costume e da literatura, para que você, ainda que não concorde, pelo menos considere, né? Enfim, conforme nós combinamos anteriormente, se você gostou desse conteúdo, se você gostou do meu canal, do formato que ele apresenta, que você possa seguir também as minhas redes sociais aí, no Instagram e no TikTok, com shorts sobre curiosidades bíblicas, sobre vídeos, participações, pregações, para você me acompanhar lá. Que você possa também, caso você gostou desse conteúdo, de como eu abordei, de como eu trouxe as informações, de como eu apresentei as fontes, os muitos livros que eu tenho aqui para facilitar a compreensão bíblica, esse é o momento de você clicar aí no curtir, você se inscrever, né? Se você ainda não é inscrito no canal, e compartilhar com mais pessoas, né, que você achou que podem se interessar pelo que eu disse aqui, pode acrescentar de alguma forma. Ative as notificações para receber aí sempre que eu fizer conteúdo novo, tá? E eu desejo sinceramente que você esteja no próximo vídeo. É sempre muito bom ter você aqui comigo e saber que o que a gente produz aqui está chegando para as pessoas e trazendo esclarecimento e principalmente interesse por estudar e conhecer mais a Bíblia, tá? Eu desejo a você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, tudo de bom da parte do Senhor Jesus. Espero ver você aqui no próximo vídeo da nossa série ou de algum outro vídeo mais.